Estamos de volta com o programa TV Câmara Recebe, hoje tendo a participação da professora Flores Junqueira, contando toda a sua trajetória. E o primeiro bloco foi um bate-papo super legal e a gente vai continuar agora no segundo bloco, conhecendo mais a história dessa professora muito querida aqui em nossa cidade, uma referência aí para muita gente, né? Graças a Deus. Flores, então, a gente estava falando das escolas, né? Encerramos aí o primeiro bloco que você lecionou, mas você também depois entrou já na particular, na escola particular, sim, faculdade. Sim. Primeiro ano foi em 95, eu tinha ingressado em 94, em 95 foi já para a escola particular, recebi o convite, escola Objetivo na época, e comecei a lecionar lá também, fiquei muitos anos lá também, fiquei acho que 10 anos no Objetivo, depois recebi um convite para o COC, que estava começando aqui, e aí fui para o COC, e depois que passou a ser poliedro, e fiquei lá mais um tempo, e saindo a aposentadoria de lá também, aí agora só dedicação no ensino superior agora. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Matemática é uma das disciplinas mais temidas pelos alunos, né? Pois é. Pois é, né? E me explica por quê disso. Olha, Tiago, eu não consigo entender. Eu tenho um fator que para alguns... Bom, a questão aí também tem a questão da aptidão, né? Nem todo mundo tem mesmo uma aptidão para exatas. E ainda bem, né? Que tem lá língua portuguesa, que tem arte, que tem filosofia, né? Que tem história. Ainda bem, graças a Deus por isso. Então, eu vejo que, assim, eu penso assim, a questão de aptidão. Mas mesmo sem você ter aptidão, é possível aprender. E tem criança que acha que não é. Mas sabe o que é isso? É trauma. Que às vezes, me desculpem os meus colegas, colocam trauma na criança, assim, que é difícil mesmo, né? Porque às vezes algum profissional tem um pouco assim daquela pedagogia do medo, né? Tipo, exatamente. Chegar, nossa, se você não estudar, você não vai passar. Então, isso que você falou, isso já criava um trauma. Então, e o que eu fazia quando chegava para mim? Já lá no Fundamental 2, e mais assim no final do Fundamental 2, 8º ano, 9º ano, mais 9º ano que eu trabalhava. Eu tinha que tirar isso das crianças. Então eu ia lá com o meu jeito, então eu falava que era fácil, que, vamos tirar esse negócio aí, e eu ia, sabe, conversando, ia tirando professora, matemática não dá, hein? Não chegava falando assim, eu não vi a hora de ter aula com você, mas eu gosto de você, mas de matemática, ai meu Deus, aí eu já começava, né? Já começava a fazer um trabalho ali existia a palavra destraumatização, não sei se existe a palavra, porque realmente é um trauma que a criança pega. Às vezes o professor é bravo, às vezes para poder manter a disciplina, tem todas as razões aí, né? Às vezes o professor chama muito atenção, às vezes... Então, tem toda essa coisa que pode trazer um trauma. Às vezes a criança não tem tanta aptidão, e aí ela tem que ser conduzida. Eu sempre falava assim, é possível. Não, vamos. Então, era muito bom. Quando eles aprendiam e faziam ali a atividade e levava lá e estava certo, nossa, que alegria. Então, isso para mim era uma satisfação tão grande, principalmente com as crianças de 9º ano, assim, né, que chegavam e eles gostam muito de visto, gostam muito de mostrar o que fez, né, um pouco diferente do médio, né, e ainda mais da universidade, né. Então, era muito prazeroso ver a alegria. Nossa, aprendi, sabe? E era, às vezes, uma coisa tão simples. E, às vezes, também uma defasagem, que, às vezes, né, por alguma razão, aí numa série, né, eu sempre falo assim, que a história... Inclusive, eu falava em reuniões de professores, quando a gente tinha as reuniões para poder... fazer coisas assim para poder os alunos avançarem na matemática, porque sempre foi um problema. Inclusive isso com diagnóstico estadual, né, pelas provas que vêm externas para constatar como é que está o andamento com a matemática. Então eu falava, gente, o problema todo está lá na 6ª série, hoje 7º ano, que é quando começa aquelas continhas com mais, com menos, menos com mais com menos, se dá negativo, se dá positivo, é ali que começa. Porque muitas crianças vão bem até o 6º ano, que é a 5ª série antiga. Vão bem até o 6º ano. Porque são as operações com os números naturais, né? Não tem negativo, não tem nada dessas coisas. Começou, não aprendeu direito o 7º ano,
Vai sofrer. Ah, vai sofrer, vai sofrer. Então, eu trabalhava muito isso, assim, com os meus colegas, principalmente nos últimos anos, que a matemática ficou bem defasada no estado e a gente tinha que arrumar meios, a gente tinha que, né, dar um jeito de melhorar a situação, né? Então, eu falava sempre, gente, é o 7º ano, vamos trabalhar lá no 7º ano, que aí a coisa vai. E também, não é só isso. Quando começou aquela tal de progressão continuada, acabou com tudo. Porque você já viu o ser humano não ser cobrado e fazer alguma coisa a mais, assim, para ele mesmo? Eu peguei essa fase aí, bem... Foi mal entendida essa fase, aí começou... Ali em 95, por ali, Isso, 96. não precisava mais decorar tabuada, escrevia a casa com Z, podia deixar... Prova em grupo. Nossa, às vezes a direção passava para ver se estava em grupo. Se não tivesse, tinha que podar em grupo as crianças fazendo prova. Então, foi aí que começou, viu? Aí começou. Foi muito mal entendido né, essa história. Aí não precisava mais decorar tabuada. Tem que memorizar sim. Quem falou que matemática você não tem que memorizar? Tem que memorizar algumas coisas. Tem regras que você precisa memorizar, que elas já estão prontas, já fizeram lá e você tem que memorizar para poder fazer. Então, acabou. Foi tirado isso, né? Extinguiu isso. Nunca entendi por quê. Sofri muito. Sofri. Eu estava ingressando no Estado. Nossa, sofri demais com isso. Não poder cobrar uma nota, não poder cobrar não podia dar tarefa. Não podia mais dar tarefa, foi um absurdo. E tinha o tal do janeirão, que se você não passasse de ano, você fazia o mês de janeiro lá e... Exatamente. Então eu lembro na sala de aula de ter colegas que falam, vocês são tontos, estão vindo aqui na aula, em janeiro eu passo de ano. Com um pouquinho de tempo... E ria da nossa cara, né? Assim. Exatamente isso, Tiago, foi muito sofrido pra gente, viu? Porque aí você não podia cobrar, não precisava... Olha, eu lembro de um absurdo que era assim, teve até uma história que... Por exemplo, se a gente escrevesse casa com Z, por exemplo, você tinha que lá escrever 100 vezes a casa com S, né? Tudo bem, é um exagero, mas não, deixa assim, não precisa nem corrigir. Foi complicado, era assim, tabuada, não precisava. A gente tinha que fazer a tabuada, pregar toda a sala, para o aluno olhar enquanto fazia. Gente, então foi muito complicado. E aí foi diminuindo aí a questão do compromisso dos alunos, às vezes até mesmo de professor, porque dava desgosto, né? Muitos professores ficaram muito desgostosos e aí desistiram um pouco também, apesar que o professor nunca desiste, nunca, é uma luta constante, mas desanimava um pouco diante daquilo que vinha imposto, né, pra gente. Então, mas aí, agora estão tentando consertar, para estragar foi rapidinho, ficou aí 20 anos estragado, agora querem consertar. Mas é complicado, porque mudou tudo, né? E a gente vê o reflexo de pelo menos mais, né, de 2 gerações aí, em 20 anos, foram afetadas. Muito. É por isso que o Brasil tem... Está decaindo sempre. O índice está muito decaindo ano a ano. O analfabetismo funcional é extremamente alto. Exatamente isso. Então, está complicado. Eu não sei como é que vai ser para consertar. Eu sou otimista, mas às vezes... Vai levar tempo, né? Vai levar muito tempo. Do jeito que demorou aí uns 25 anos, agora mais uns 25 para... E com tudo mudado, né? Essa era digital, a mudança de comportamento, né? A estrutura familiar, tudo. Aí engloba todo um processo que eu não sei como é que vai ser, não. Flores, conhecendo a sua história, você até relatou que sempre tinha oportunidade de ter a transferência para uma outra escola mais próxima da sua casa ou mais na região central, e você sempre optou por uma escola na periferia, mais carente. Disso, mais carente. Tem a ver com isso que eu falei, quantos alunos ali você encaminhou para a vida, não só ensinou matemática. Tem com essa questão assim, de situar. Você lembra de histórias assim? Lembro sim, muitas histórias até. Se você me perguntasse assim, qual que mais chamou a atenção, eu não teria, porque são muitas histórias. Crianças ali e elas se apegam a gente, e aí a gente tenta passar aquilo que é de bom para eles, incentivar. Nossa, inclusive, a última turma minha de 3º colegial, nossa, eu como era a última turma, e eu acompanhei essa turma desde o 9º ano, fui passando, sabe? Fui orientando o 9º, passou para o 1º colegial, 2º, e formamos no 3º. E tem um monte de gente que está encaminhada e seguiram para pedagogia. Então, eu encontro com eles, é uma satisfação tão grande. E outros, né, trabalhando, todo lugar que você vai, você encontra aluno seu que está trabalhando, se deu bem, prestou concurso. Então, tem muita gente. E essas crianças, a gente passou aquilo que
força, olha, pode sonhar, é possível. Inclusive, eu dizia para eles sempre assim, ó, há duas coisas que libertam a gente. Eu sempre falei isso para eles. Jesus e a educação. A educação liberta você. Liberta você de tudo que é ruim, porque você vai, segue e você tem um caminho aí de luz, né? E eu sempre falei isso para eles. E estou dando um curso agora na Unesp, fui convidada lá, eu e mais algumas colegas de trabalho, inclusive aposentadas já, para o pessoal da rede, né, online, uma experiência super assim, diferente. E nesse curso, que delícia, eu vi lá os alunos, né? Ouvi assim, no chat, né? Falando, nossa, tudo aí que você falou é verdade, olha, que saudade, olha, professora. Inclusive, eu tenho contato com alguns deles, ainda incentivo, né? Ainda falo, olha, daí é mestrado, doutorado, olha, sempre incentivando, né? E é uma satisfação tão grande, é uma alegria tão grande você poder perceber que você influenciou para o bem, que você aconselhou, que você muitas vezes chorou junto, porque ali você era professora, você era assistente social, você era psicóloga, você era tudo. Inclusive, até às vezes, orientadora assim, espiritual até, porque, olha, vou te contar, é complicado ali, as histórias, a vivência deles, então a gente estava sempre por perto, não só eu, como toda assim, a equipe que trabalha lá, a gente, não é por nada não, Tiago, mas a gente era uma equipe especial ali, porque para trabalhar numa escola assim, você tem que realmente gostar de ser professor e você tem que ser muito humano. E você tem que estar atento, assim, você tem que ter assim, a percepção, né, das necessidades das crianças. Às vezes tinha uma aluna, muito boa aluna, assim, ou um aluno, e de repente você percebia ele meio desacorçoado, meio desanimado, dormindo. Aí você já ficava assim, né? Mas o que será que está acontecendo? E de uma maneira ou de outra você chegava por perto e aí você percebia que o que estava acontecendo com aquela criança era coisa assim que... chocante. Muitas vezes a gente pôde intervir, porque aí não era só eu. A gente percebia o que estava acontecendo, com muita assim, dificuldade, às vezes a criança falava, e aí a gente já ia, tinha um grupo ali fantástico na época que eu estava lá, e ainda tem, né? Eu estou afastada, mas sei que tem, porque ali, quem está ali sempre está fazendo esse tipo de trabalho de observar, de ajudar, de aconselhar, né? Então a gente tirou, não posso falar eu, porque não foi eu só, a equipe tirou muitas crianças de situações assim, deprimentes, e isso até dá um certo conforto, poder saber que você contribuiu. Fez diferença na vida da pessoa. Isso, e a gente faz mesmo diferença, ali naquela escola principalmente a gente faz diferença. E eles são assim, só são crianças que às vezes não têm assim, muitas oportunidades, porque são inteligentíssimos, conforme você vai explorando, você vai puxando, eles, sabe, correspondem, tem muita gente, quando eu fui para lá, teve muita gente que falou, mas você está maluca de escolher aquela escola? Falei, é para lá que eu vou. E ali a gente pode fazer trabalhos também sociais ali, né? Na escola da família, a gente pode estar fazendo coisas legais ali com aquelas crianças. Foi muito bom. Eu sinto falta disso. Às vezes choro por isso. Sinto saudade. Não sinto saudade da correria. Não, da correria não. Mas das crianças, daquele trabalho que a gente fazia ali, eu sinto. Sinto muita saudade deles. Poxa, legal. Parabéns. Foi o que eu falei. A gente conhece um pouco da sua história, sabe que você fez a diferença, foi importante para muitas, né? Centenas de crianças aí que passaram ao longo desses anos na sua sala. É inevitável isso, de não fazer parte. E aí que a gente fala, vamos dizer que você tinha preocupação de uma educação 360, né? Não só o ensino da matemática, mas o contexto da vida pessoal dos alunos, né? E a gente, bacana, só tenho a parabenizar por isso que você está aqui. A gente queria fazer essa homenagem. Muito obrigada, uma Queria honra. fazer essa homenagem a você, sinto honrada. E eu sei que muitos alunos vão estar assistindo. A gente já teve a oportunidade de trazer outros professores aqui. É muito legal depois a gente saber o retorno. Chega pra gente, nossa, aquele programa ficou tão legal, pô, deu aula para mim, nossa, me lembrou a época
da escola, então... É sempre uma emoção encontrá-los aí na cidade, trabalhando, estudando, é sempre. E eu sempre me emociono, sempre que vejo alguém, eu falo, meu Deus, que saudade. E é assim. Flores, agora, não, pode falar. Não, já. Eu falar, você encaminhou muitos alunos, mas agora vamos falar dos filhotes aí, né? Inclusive, um teve aqui, poucos dias, está no ar ainda o programa dele. É uma bênção. Olha, Tiago, eu vou te dizer, a Bíblia já diz que os filhos são bênçãos, são heranças, né, de Deus, e são mesmo. Olha, eu não posso assim falar, nossa, só os filhos dela que são bons, mas eu não sei, eles são mesmo bons. E a gente, como professora e como mãe, como pai, né, como pais, a gente quer encaminhar. Meu pai era analfabeto, quis me encaminhar. A gente que entende um pouquinho, que orienta os alunos da gente a estudar, a educação liberta, a educação traz benefícios para a vida da gente. A gente não pode deixar de fazer com os filhos, né? Então, tanto o José Luiz, que hoje, pela graça de Deus, é delegado, né? Como o José Eugênio, mais novo, que ainda está estudando, está na medicina, por opção, por escolha, né? Porque lá em casa eu nunca falei assim, olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Olha, aliás, eu sempre disse assim, a gente tem que fazer, a gente tem que procurar uma profissão que a gente faça com gosto, porque você vai cansar, mas não vai desanimar. Você vai trabalhar cansado, claro, a gente se cansa, mas você vai feliz, né? Então eu falava sempre para eles assim, ó, sempre perguntei para o mais velho, sempre teve essa coisa por polícia, né? Ele contou aqui pra gente. Sempre era encantado com isso, né? E então ele já tinha. O José Eugênio mais novo também, ele falava que queria fazer medicina. E eu falava assim, olha, é só para ganhar dinheiro? Porque tem muitos deles que acham, né, que tem que estudar e tem que ganhar dinheiro. Claro que tem. É o retorno, a gente tem que sobreviver, a gente quer conforto, né? Mas eu sempre falava assim, ó, ganhar dinheiro, sempre falei para ele, você, na época dele, no colegial, eu vendia aquele iogurte na frente da escola, até vendendo iogurte você ganha. Agora tem que ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta e fazendo para o outro, né? Sendo útil para o outro, né? Eu sempre falei. E ele falou, é isso, e foi. E o Zé Luiz também. O Zé Luiz foi também porque, sabe, eles foram encontrando o caminho. As vocações, né? As vocações, que eu creio, viu, Tiago? Que a gente já nasce até com um propósito, né? Eu creio que, até falei sempre isso para as crianças, olha, tem que sonhar. E aquilo que você sente no coração que é para você fazer, vai, luta. Nunca pense que não vai dar. Vai dar, vai dar. Eu falava assim, eu consegui. E eu contava, tem algumas outras histórias aí no meio desses estudos meus aí que aconteceu e que eles falavam, nossa, professora, é assim. Aí uns chegavam e falavam assim, ó, professora, a senhora é filha do Binão, né? Assim, sou filha do Binão, porque todo mundo conhecia, né? Os pais das crianças ali, né? Estudaram lá na escola, perto do pai e tudo. Então, era assim. Então, eu sempre orientei assim, e falei de estudo. Então, para os meus filhos, como não falar, né? Sempre orientei também, sempre. Mas eles, talvez vendo a gente ali, né, sempre ensinando, e eu em casa, né, trabalhei muito com aula particular, e era um entre e sai de alunos, então acho que também isso, tem que estudar, né? Todo mundo estuda, tem que estudar também. Então, foi assim, mas mesmo que eles não quisessem, eu sempre, com certeza, assim como eu fiz sempre com os meus alunos, eu faria com eles, não, vamos estudar. Eu sempre incentivar, sempre encaminhar, né? Sempre procurar dar apoio e também condições para fazer bons estudos, né? E é por isso que a gente trabalha muito, né? Para poder agora encaminhar os filhos. Então, eles são um orgulho para mim. Aquele orgulho santo, que eu não sei se tem, mas eles são um orgulho. Eu sou muito grata a Deus por eles. São umas bênçãos mesmo, como filhos, como o José Luiz, como profissional também. Ele pode estar... Entrou também para a escola para dar aula, né? Aí eu falei, gente, com toda honestidade, eu nunca imaginava que o José Luiz fosse dar aula. E ama. Ele gosta. E gosta. E eu estou tão feliz porque ele se realiza. Eu falei, mas que coisa! Se realiza como delegado, que ele sempre quis, e como professor também. Olha como são as coisas, né? O José Eugênio, não sei, também é muito estudioso. Eu não sei não também, se não vai partir aí para a área acadêmica e depois que se formar, né?
Então é isso, Tiago, umas bênçãos, meus filhos, graças a Deus. Bom. Ô, Flores, tem muita diferença do ensino, vamos dizer assim, mais, não é o ensino na rede estadual para o universitário, tem essa questão do perfil do aluno muda, ou você vê que ainda na universidade os jovens ainda também tem as mesmas carências que às vezes as crianças lá no Irene tinham também? Olha, eu vou dizer uma coisa, por conta de na universidade eles serem mais adultos, a criança ela se abre, né? A criança ela tem facilidade em falar. Você ganhou a confiança dela, pronto. Aí ela fala tudo. O jovenzinho, porque quando vai para a faculdade, já estão ali perto dos 18, 19, aí já é mais complicado. A gente sabe que quando a gente fica mais, né, depois da adolescência, na adolescência já é mais difícil de se abrir. Eles se abrem. Lá no Irene, no colegial, lá no ensino médio, sempre tinha aqueles alunos também que a gente estava conversando, estava orientando, estava ajudando. Agora, na universidade, é assim. Tudo depende também do perfil do professor, né? Eles também, às vezes, se abrem, procuram. Já tive também muita, assim, oportunidade de estar conversando com alunos, né? De estar podendo ajudar, de estar podendo orientar, com menos frequência do que até o ensino médio, por conta de não ser mais difícil se abrir, né? A pessoa já é adulta, né? Imagina que eu vou ficar, não, mas muitos casos, mas nessa época, a era da depressão, né? Então, muitos alunos depressivos. Você agravou muito também, você percebeu nesse ano, por conta da pandemia? Assim, você percebeu isso nos alunos, um aumento em casos de depressão? Sim, sim. Tem alguns casos específicos, poucos, porque de longe é mais complicado. Sim, sim. Mas a gente teve casos, por conta do aluno mesmo se abrir, por conta de não conseguir desenvolver as atividades, né? Principalmente no primeiro semestre. Mas, assim, vou falar para você, professor, pode ser no ensino médio, no ensino fundamental, na universidade. É difícil aquele que não tem sensibilidade para perceber o aluno, sabe? É impressionante. Mesmo porque na universidade nem todo mundo fez não fez o bacharelado para ser professor, não teve a licenciatura, não fez licenciatura. Muitos professores é porque fez engenharia, então vai ser professor de tal área de engenharia. Aí não tem a didática, não tem Mas acaba adquirindo essa didática. Porque mesmo que não tenha feito licenciatura, ninguém vai ser professor se não tiver já uma certa vocação. Às vezes não fez a licenciatura por alguma razão, mas a vocação ela tem que existir em qualquer professor, sabe? Tem ali, vamos dizer assim, uns 5% que talvez não tenha nada de vocação, foi ali talvez para ser mais uma atividade, né, remunerada, mas a maioria, Tiago, tem uma certa vocação, porque tem a sensibilidade, coordenação, sabe? Então, teve um caso específico na engenharia e a coordenadora foi muito, assim, sabe, presente, e ela já sabia que ela podia contar comigo, então foi uma união ali e no primeiro semestre o aluno estava até abandonando e está de volta. E eu falo para ele que eu estou super feliz de vê-lo lá e assim, online, mas está ali. Sim, e está fazendo as atividades, era um bom aluno, sabe, esforçado, trabalhador, esforçado, quer fazer a engenharia. E assim tem outros também, só que mais de longe, né? Tem essa questão também, tem várias questões, porque o aluno que sai o aluno da universidade, quem é o aluno da universidade? Ele acabou de sair Aquele que acabou de sair do médio. Então, ele vem com toda a carga que ele tem de lutas, de sofrimento emocional. Também. É ele que está chegando ali. E é muito grande essa agora, viu? Por conta de tudo, né? Porque de uma hora para outra mudou tudo, né? Nossa, e muita gente não consegue. É por conta da internet, é por conta mesmo do aparelho, não tem um computador. Até a distração também, porque às vezes ele no ambiente lá, o cachorro começa a latir, Nossa. Alguém da família liga a TV. Nossa, outro dia não é todo mundo que tem, né, um ambiente. Um ambiente. Eu tive que adaptar um ambiente para mim por conta de cachorro que late, por conta de carro que entra. Eu tive que separar agora nesse segundo semestre, porque no primeiro foi aquela loucura em casa. Não tinha um espaço adequado, assim. Então, nossa, o cachorro late, aquilo vai lá, não sei, no microfone parece que capta aquilo. É impressionante. Então, agora eu estou num lugar mais reservado, porque já tive aí julho para poder me organizar melhor, né? Então, tá assim. Mas aconteceu uma coisa engraçada outro dia. A aluna, boa aluna, aliás,
estava lá tendo aula, de repente, não sei o que coisa. Ela falou assim, ela ficou muito brava, eu estou tendo aula, deu um berro assim, todo mundo. Vazou. Todo mundo ali. Não, ninguém falou nada, todo mundo ficou em silêncio, porque sabe que isso pode acontecer. Ela ficou muito nervosa, deu um berro com quem estava fazendo alguma coisa que devia estar atrapalhando ela assistir a aula. Então, foi muito engraçado. Então, não está fácil, não. Os alunos não querem muito aparecer, sabe? Fica aquela bolinha. Eu falo, gente, eu estou dando aula para a bolinha, pelo amor de Deus. Aí dá desculpa, não pentei o cabelo. Exatamente, estou sem camiseta, professora. Eu falei, então põe uma camiseta, pelo amor de Deus, e aparece, eu quero te ver. E quando realmente ele abre ou ela abre e abre com aquele sorriso, ai, Tiago, como é emocionante, como eu fico feliz. E eu falo para eles, eu fico feliz de ver o rostinho de vocês, por favor. Então, às vezes, eles deixam ali, mas daí a pouco já tiram, sabe? Mas aí, como é matemática, eu dou aula com lousa mesmo, escrevo, explico, então eu pergunto, entenderam? Aí tem que responder, né? Tem que responder. Ó, liga esse microfone aí e abre e responde. E é isso, a gente vai caminhando, né? E vai... Mas não tá fácil, não. Não tá. Essa coisa nova aí tá bem difícil. Mesmo porque contato, né? Sim, a presença. O ser humano é um ser sociável, né? Exatamente. Então, aquela telinha ali melhorou um pouco com o programa que a faculdade adquiriu. Então, a gente pode fazer, né? A aula, pode dar aula, mas mesmo assim... Eles estão sentindo a falta de encontrar os colegas. Muita falta. Então... Tá complicado, mas a gente vai vencendo, né? Não é só aqui, é mundo, então... E que coisa, né? Que coisa, mas a gente vai passar logo por isso, se Deus quiser. Se Deus Flores, felizmente, ó, o programa já tempo estourou, como a gente disse aqui. Eu falo muito, eu não posso falar. Mas é que a sua história é uma história bonita, a gente, logo que depois que fez a entrevista com o Zé, vou chamar assim carinhosamente... Caramba, ainda comentamos, sua mãe seria uma pessoa que a gente poderia entrevistar aqui, pela toda a trajetória dela, né? E aí, eu acho que esse pensamento nosso se concretizou para quem está assistindo, com certeza quem assistiu agradeço. Vai... Foi uma honra. Fiquei meio assim, porque né, a gente fica meio apreensiva. Era a primeira vez, né, gravando. A gente fica apreensiva, mas é isso, né? É a vida da gente, então a gente fala... E é claro que tem tantas coisas que a gente não pode falar, mesmo das alunos, mesmo das crianças que a gente trabalhou, né? Inclusive o tempo, a gente muda de um assunto para o outro e vai indo. Com certeza tem muito mais histórias aí, mas isso. Fica uma próxima oportunidade. Eu queria que você aproveitasse, para encerrando esse nosso TV Câmara Recebe, você mandasse uma mensagem aí para os seus ex-alunos, seus alunos, para quem quer ser o professor, qual a dica e mensagem você daria? Para quem quer ser professor, eu incentivo. Vale a pena. Eu sei que é vocação, né? Então, para quem sente o desejo, mas aí vem um e fala assim, professor, pelo amor de Deus, né? Porque hoje é assim, infelizmente. Mas você não precisa ser um professor qualquer, você pode fazer a diferença na vida dos alunos, né? Você pode fazer a diferença na vida, inclusive, da família dos alunos, além de ensinar o conteúdo que é da tua disciplina. Então, para aqueles que desejam ser professor, que pensam, vai fazer a sua pedagogia, a sua licenciatura, eu incentivo, é muito gratificante. E para aqueles que querem fazer uma outra coisa, eu também falo, sonhe, é possível, não tenho condição, arranja, vai. Eu também não tinha, e eu estudei, e eu fui, e estou estudando ainda, fiz minha especialização, fiz meu mestrado, estou aí caminhando para o meu doutorado. Então é isso, é estudar. Mas você já aposentou? Mas eu gosto de estudar. Então é isso, educação, liberta. Então corra atrás dos seus sonhos, é possível, e não desista nunca do que você está pensando em fazer, do que você está sonhando em fazer. Não desista nunca, porque é possível. E vou deixar aqui, independentemente de religião, eu vou deixar um versículo bíblico que eu gosto muito, e sempre falei isso para os meus filhos, não do jeito que está aqui no versículo, mas falei com palavras assim, orientando. Está em Colossenses 3:23. Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês, meus ex-alunos, pessoas que, porventura, estejam assistindo esse programa. Tudo que você fizer, faça com muito amor, porque isso não vai te pesar, muito pelo contrário, vai te acrescentar e vai te fazer vitorioso naquilo que você estiver fazendo. É isso. Flores,
Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Esse super bate-papo veio para mim. Me senti muito honrada com o seu convite, viu? Não esperava, porque o Zé Luiz não comentou nada de você ter comentado alguma coisa com ele, não esperava mesmo. E fiquei meio apreensiva, como eu já disse, mas foi uma honra estar aqui. Para nós foi muito um prazer e muito legal que a sua história possa inspirar outras pessoas aí a seguirem não só a carreira do ensino, mas também outras também pela persistência. Você de família humilde, sim, acreditou que você tem que sonhar, tem que sonhar. Tem que sonhar, tem que sonhar, tem que acreditar e tem que ir à luta. Né? Não basta sonhar, tem que ir à luta. Então acho que a sua história de vida é um exemplo. Então foi uma honra para nós poder contar essa história, compartilhar ela com o nosso público, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. A gente agradece de coração. E a gente agradece você também aí de casa, que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.